O fetichismo, Freud, 1927. Nos últimos anos, tive a oportunidade de estudar analiticamente vários homens cuja escolha de objeto era dominada por um fetiche. Não se suponha que essas pessoas tenham recorrido à análise por causa do fetiche, pois ele é reconhecido como anormalidade por seus adeptos, mas raramente percebido como sintoma de doença. Em geral, parecem bem satisfeitos com ele e chegam a louvar as facilidades que traz à sua vida amorosa. Logo, o fetiche apareceu geralmente como uma descoberta secundária. Por razões evidentes, os detalhes desses casos não devem ser publicados. Por isso, não posso mostrar de que maneira circunstâncias ocasionais contribuíram para a escolha do fetiche. O caso mais curioso foi de um jovem que tinha elevado certo brilho no nariz, à condição de fetiche. A explicação surpreendente para isso era que o paciente havia sido criado na Inglaterra, mudando-se depois para a Alemanha, onde esqueceu quase completamente sua língua materna. O fetiche, originário de sua infância mais recuada, devia ser lido em inglês e não em alemão. O brilho no nariz era, na verdade, um olhar no nariz. O nariz era então um fetiche, ao qual ele emprestava esse brilho peculiar que os outros não viam. A resposta que a psicanálise deu sobre o sentido e propósito do fetiche foi a mesma em todos os casos, e revelou-se de modo tão desimpedido, parecendo-me tão categórica, que não me surpreenderei se deparar com a mesma solução em todos os casos de fetichismo. Se eu afirmar agora que o fetiche é um substituto para o pênis, certamente causarei decepção. Apresso-me, então, a acrescentar que não é o substituto de um pênis qualquer, mas de um especial, bem determinado, que nos primeiros anos infantis tem grande importância, porém é perdido depois. Isto é, normalmente seria abandonado, mas o fetiche se destina exatamente a preservá-lo. Colocando isso de maneira mais clara, o fetiche é o substituto para o falo da mulher, da mãe, no qual o menino acreditou e ao qual, sabemos por quê, não deseja renunciar. Sucedeu, então, que o menino se recusou a tomar conhecimento de um dado de sua percepção, o de que a mulher não possui pênis. Não, isso não pode ser verdade, pois se a mulher é castrada, o seu próprio pênis corre perigo, e contra isso se rebela a porção de narcisismo de que a natureza, por cautela, dotou precisamente esse órgão. Um pânico semelhante talvez experimente depois o adulto, quando se ouve o grito de que o trono e o altar estão ameaçados. Pânico esse que trará consequências igualmente ilógicas. Se não me engano, Laforgue diria nesse caso que o menino escotomizou a percepção da falta de pênis na mulher. Um termo novo se justifica quando descreve ou ressalta um fato novo. Este não é o caso. A mais antiga palavra de nossa terminologia psicanalítica, repressão, já se refere a esse processo patológico. Querendo-se diferenciar mais firmemente o destino da ideia daquele do afeto, reservando o termo repressão para o afeto, a designação alemã correta para o destino da ideia seria recusa, repúdio. Escotomização me parece particularmente inadequado, por dar a entender que a percepção foi simplesmente apagada, tal como ocorreria se uma impressão visual caísse no ponto cego da retina. A situação que consideramos mostra, pelo contrário, que a percepção permaneceu e que uma ação bastante enérgica foi realizada para sustentar a recusa. Não é certo dizer que a criança, depois de fazer sua observação da mulher, manteve intacta a crença de que ela tem um falo. Conservou esta crença, mas também a abandonou. No conflito entre o peso da percepção indesejada e a força do desejo contrário, chegou a um compromisso, o que é possível apenas sob a direção das leis do pensamento inconsciente, dos processos primários. Sim, na psique a mulher continua a ter um pênis, mas este pênis já não é o mesmo de antes. Outra coisa ocupou seu lugar. Foi como que nomeada seu substituto e veio a herdar o interesse que antes se dirigia a ele. Mas tal interesse experimenta ainda um extraordinário acréscimo, porque o horror à castração ergue para si um monumento ao criar esse substituto. Também uma aversão frente ao genital feminino real, jamais ausente num fetichista,
permanece como estigma indelebile da repressão ocorrida. Agora vemos o que o fetiche faz e de que modo é mantido. Ele subsiste como signo de triunfo sobre a ameaça de castração e como proteção contra ela. Ele permite também que o fetichista não se torne um homossexual, ao emprestar à mulher a característica que a torna aceitável como objeto sexual. Em sua vida posterior, o fetichista acredita desfrutar ainda de outra vantagem do seu substituto para o genital. A significação do fetiche não é reconhecida pelos outros, portanto ele não lhe é negado, é facilmente acessível. A satisfação sexual a ele relacionada pode ser comodamente obtida. O fetichista não tem dificuldade em conseguir o que outros homens têm de solicitar e buscar com empenho. Provavelmente, nenhum ser masculino é poupado do pavor da castração ao avistar os genitais femininos. Porque alguns se tornam homossexuais em consequência desta impressão, outros a rechaçam pela criação de um fetiche e a grande maioria chega a superá-la, é algo que não conseguimos explicar. É possível que ainda não conheçamos, entre os fatores que agem simultaneamente, aqueles decisivos nos raros desenlaces patológicos. De resto, devemos nos dar por satisfeitos se podemos explicar o que aconteceu, deixando provisoriamente de lado a tarefa de explicar por que algo não aconteceu. Pode-se esperar que, como substitutos do falo, cuja falta se sente na mulher, sejam escolhidos os órgãos ou objetos que, em outros casos, também simbolizam o pênis. Isso pode ocorrer com frequência, mas certamente não é determinante. A instauração de um fetiche parece, antes, obedecer a um processo que lembra a detenção da memória na amnésia traumática. De modo semelhante, o interesse como que se detém no caminho, a última impressão antes do que foi traumático, inquietante, seria conservada como fetiche. Assim, o pé ou o sapato deve ser sua preferência como fetiche, ou parte dela, a circunstância de que a curiosidade do menino olhou a partir de baixo, a partir das pernas, para o órgão genital da mulher. Veludos e peles, como há muito se presumia, fixam a visão dos pelos púbicos, a qual seguiria a ansiada visão do membro feminino. As peças íntimas de roupa, tão frequentemente tomadas como fetiche, retêm o instante do desnudamento, no qual ainda se podia imaginar a mulher como fálica. Não pretendo afirmar, no entanto, que toda vez se possa discernir com segurança a determinação do fetiche. A investigação do fetichismo é recomendada a todos que ainda duvidam da existência do complexo da castração ou acreditam que o pavor ao genital feminino tenha outro motivo, que derive, por exemplo, da suposta lembrança do trauma do nascimento. Para mim, o esclarecimento do fetiche teve ainda outro interesse teórico. Recentemente descobri, por via especulativa apenas, que a diferença essencial entre neurose e psicose está em que na primeira o eu, a serviço da realidade, suprime uma parte do id, enquanto na psicose ele é levado a desprender-se de uma parte da realidade pelo id. Depois abordei mais uma vez o tema, mas logo tive a ocasião de lamentar que tivesse me adiantado tanto. A análise de 2 jovens me revelou que ambos haviam se negado a reconhecer, haviam escotomizado a morte do pai querido, quando tinham 2 e 10 anos de idade, e no entanto nenhum deles desenvolvera uma psicose. Uma significativa porção da realidade fora repudiada pelo eu, tal como, no fetichista, o desagradável fato da castração da mulher. Comecei também a suspeitar que ocorrências desse tipo não são raras na vida infantil, e me considerei culpado de um erro na caracterização da neurose e da psicose. É certo que restava uma saída. Minha fórmula precisava ser válida apenas num grau mais elevado de diferenciação do aparelho psíquico. À criança, talvez fosse permitido o que traria sérios danos para o adulto, mas novas pesquisas conduziram a outra solução da contradição. Verificou-se, de fato, que os 2 jovens haviam escotomizado a morte do pai, tanto quanto os fetichistas a castração da mulher. Apenas uma corrente de sua vida psíquica não reconhecera a morte do pai. Havia também uma outra, que tinha plenamente em conta esse fato. A atitude conforme ao desejo e a atitude conforme à realidade existiam lado a lado.
Em um dos dois casos, esta cisão constituía a base de uma neurose obsessiva medianamente severa. Em todas as situações da vida, ele oscilava entre dois pressupostos: o de que seu pai ainda vivia e estorvava suas ações, e o contrário, de que ele tinha o direito de ver-se como sucessor do pai falecido. Posso então conservar a expectativa de que na psicose, uma dessas correntes, aquela conforme à realidade, estaria mesmo ausente. Retornando à descrição do fetichismo, devo acrescentar que há outras provas ainda, numerosas e de peso, para a atividade dividida dos fetichistas ante a castração feminina. Em casos bem refinados, o próprio fetiche acolheu, na sua construção, tanto a recusa como a afirmação da castração. Assim, ocorreu com um homem cujo fetiche era um suporte atlético, que podia ser usado também como calção de banho. Essa peça de roupa cobria totalmente os genitais e, portanto, a diferença entre eles. Como demonstrou a análise, isto significava que a mulher era castrada e também que não era, e além disso permitia supor a castração do homem, pois todas essas possibilidades podiam se esconder atrás do suporte, cujo precursor tinha sido a folha de parreira de uma estátua vista na infância. Um tal fetiche, duplamente sustentado por opostos, é, sem dúvida, particularmente sólido. Em outros, a divisão se mostra no que o fetichista faz com o seu fetiche, na realidade ou em fantasia. Não basta sublinhar que ele venera o fetiche. Em muitos casos, ele o trata de um modo que claramente equivale a uma representação da castração. Isso ocorre especialmente quando se desenvolveu uma forte identificação com o pai e ele faz o papel do pai, pois a este o menino atribuíra a castração da mulher. A ternura e a hostilidade no tratamento do fetiche, que correspondem à recusa ao reconhecimento da castração, misturam-se desigualmente em casos diversos, de maneira que ora uma, ora outra é mais facilmente reconhecível. Dessa perspectiva, acreditamos entender, ainda que à distância, o comportamento do cortador de tranças, no qual a necessidade de efetuar a castração negada colocou-se em primeiro plano. Seu ato reúne em si as duas afirmações incompatíveis: a mulher manteve o pênis e o pai castrou a mulher. Outra variante, também um paralelo etnopsicológico para o fetichismo, pode ser vista no costume chinês de primeiramente mutilar o pé da mulher e depois venerá-lo como um fetiche. É como se o homem chinês quisesse agradecer à mulher por se haver submetido à castração. Por fim, pode-se dizer que o modelo normal do fetiche é o pênis do homem, assim como o do órgão inferior é o pequeno pênis da mulher, o clitóris.